Pastor Alan. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Abram comigo a palavra de Deus no Salmo 51. Salmo 51. Assim diz a santa palavra de Deus, do verso 1 ao verso 12. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pai, Deus Santo, neste momento em que estamos dispostos a ouvirmos a palavra do Senhor, porque assim entendemos ser extremamente importante que tu venhas falar ao nosso coração, trazer uma palavra de vida, trazer uma palavra de despertamento, de edificação. Que assim seja, em o nome santo de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos, antes de nós começarmos a expor o Salmo 51, penso eu que, à guisa de introdução, devemos ressaltar alguns pontos que envolvem o Salmo 51. A saber, ponto 1, que o Salmo 51 é um salmo penitencial. Entre todos os salmos, existem 7 salmos penitenciais, a saber, Salmo 6, Salmo 31, Salmo 37, Salmo 51, objeto do nosso estudo hoje, Salmo 101, Salmo 129 e Salmo 142. Dos 7 salmos penitenciais, o 51 é o maior. Talvez você, penso eu, esteja se perguntando, mas
o que é um salmo penitencial? A palavra penitencial ou penitência significa arrependimento. Assim sendo, podemos dizer que um salmo penitencial é marcado pelo arrependimento ou pesar por uma falta cometida. Em outras palavras, o salmo penitencial é o salmo que explicita a dor de um servo ou de uma serva de Deus por ter pecado contra Deus, manifestando, portanto, depois da percepção da gravidade do pecado, arrependimento, pavor, terror por ter pecado contra Deus. Segundo ponto que envolve o Salmo 51 é que o Salmo 51 é um salmo de Davi, ou seja, foi Davi quem confeccionou o Salmo 51. Davi, portanto, é o autor do Salmo 51. Ponto 3, que envolve o Salmo 51, tem a ver com as circunstâncias em que Davi confecciona o Salmo 51. Davi confecciona o Salmo 51 logo depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, por ter Davi pecado contra a casa de Urias, quando o mesmo toma de Urias a sua esposa Batseba. Samuel, em 2 Samuel 11:12, narra este fato. Spurgeon, comentando acerca do momento em que Davi confeccionou o Salmo 51, afirmou: quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Spurgeon continua: quando a mensagem divina acordou a consciência dormente de Davi e o fez ver a enormidade de sua culpa, e por conseguinte, Davi confecciona o Salmo 51. Então o Salmo 51 nasce depois de Davi ter sido confrontado pelo profeta Natã acerca do que havia cometido contra a casa de Urias, contra os seus pecados contra a casa de Urias, contra o próprio Urias. Quando mesmo adultera com a esposa de Urias, Batseba, quando mesmo assassina Urias e comete outros pecados, é depois deste confronto do profeta Natã acerca do que Davi tinha cometido, portanto, que Davi é condicionado a perceber a gravidade do que tinha cometido, e então, percebendo a gravidade do seu pecado, confecciona o Salmo 51, externando a dor que estava sentindo por ter pecado contra Deus. Irmãos, depois de termos observado alguns pontos introdutórios acerca do Salmo 51, que é, como vimos, um salmo penitencial, ou seja, que externa a dor que o pecado causa em um servo de Deus, em uma serva de Deus, e por isso a necessidade de confissão, entendo que alguns ensinos devemos extrair deste salmo. Assim sendo, vejamos. Primeiro ensino que o Salmo 51 nos ensina é que o homem é pecador não porque peca, peca porque é pecador. Eu vou repetir: é que o homem é pecador não porque peca, peca porque é pecador. Se não, vejam o que diz aí o verso 5 deste salmo. Assim diz o verso 5:
Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está dizendo que se tornou pecador por ter pecado contra a casa de Urias. Pelo contrário, Davi está dizendo que pecou contra a casa de Urias, que cometeu tais pecados porque havia nascido pecador. Assim sendo, nós temos que entender que o homem peca porque é pecador. O homem não se torna pecador a partir dos atos pecaminosos executados por ele mesmo. O homem comete os atos pecaminosos por ter nascido pecador. Como nós calvinistas ressaltamos, por ser totalmente depravado, por ser naturalmente perverso, ímpio. No verso 5, portanto, Davi externa que o pecado que cometeu contra a casa de Urias não era um evento contrário à sua natureza, fazia parte do seu caráter, era, portanto, uma expressão extrema do tipo de criatura pervertida que sempre tinha sido e da raça degenerada da qual nasceu. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu nasci em pecado e por isso eu cometi este pecado, por isso eu peco, por isso eu desobedeço a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós pecamos. O homem peca não porque se tornou vítima de uma situação social, não por causa do processo de socialização que o envolve, não, peca porque nasceu pecador. O pai da pedagogia no Ocidente, Jean-Jacques Rousseau, chegou a dizer que o homem nasce bom. É o contexto social no qual está inserido que o torna mau, que o perverte. Este é o entendimento da sociologia a partir de Rousseau. Não é o entendimento, portanto, de acordo com Salmo 51, verso 5, que nós, servos e servas de Deus, devemos ter acerca do homem. Porque o verso 5 vai dizer contundentemente que o homem nasce em pecado. É importante também nós observarmos o que diz o Salmo 58, verso 3. Vejam comigo, Salmo 58, verso 3. Assim diz o verso 3 do Salmo 58: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Eu fiz questão de fazer uso deste salmo, isto é, do Salmo 58, verso 3, talvez alguém poderia pensar, mas então o homem se torna pecador a partir do momento que nasce. Já que a vida começa na concepção, então ainda no ventre de uma mulher, este não é pecador. Segundo o Salmo 58, verso 3, não, é desde a concepção, é quando o espermatozoide fecunda o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem, diz o Salmo 58, verso 3. Desde a concepção, que o homem, que a humanidade, que nasceu a partir do Adão caído, que desobedeceu a Deus, que representava a humanidade, cabeça federal da humanidade, tornou-se totalmente capaz, por ser pecadora, de pecar contra Deus, de desobedecer a Deus. É o que diz o apóstolo Paulo, quando mesmo escreveu aos Romanos. Se não vejam,
Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Este, portanto, dá a ideia de conclusão do que o apóstolo Paulo estava tratando anteriormente. A pergunta que nós temos que fazer é: qual assunto que o apóstolo Paulo estava tratando anteriormente? Se nós observarmos, nós vamos perceber, a partir do capítulo 13 especificamente, que o assunto é este. Qual assunto? Da condição natural do homem de pecador, de totalmente depravado, de incapaz de fazer a vontade de Deus, sem ação graciosa de Deus em sua existência, movendo-o, transformando-o. Vejam aí, o apóstolo Paulo diz, Romanos 13, a partir do verso 9, que não há distinção entre judeus e gregos. O apóstolo Paulo está aí tentando descartar o pensamento judeu de que os judeus estavam acima dos gentios, ressaltando que todos estão no mesmo barco, na mesma condição natural. Que condição? De acordo com Salmo 51, verso 5, e 58, verso 3, e Romanos 5, verso 12, de nascidos em pecado. Verso 10, o apóstolo Paulo ressalta: não há justo nenhum sequer. Verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 12, todos se extraviaram, todos se perderam. Verso 13 em diante, ressalta os pecados cometidos pelos homens, por serem os homens totalmente depravados. Então, o apóstolo Paulo em Romanos 5,12 está dizendo: o homem faz o que faz, mata, destila venenos por meio da sua boca, uns contra os outros, porque nasceu em pecado. A conclusão do que eu estou dizendo desde o capítulo 3, acerca da antropologia, é de que o homem é mau no contexto social no qual vive, porque nasceu em pecado, porque é descendente de Adão. João Calvino, comentando Romanos 5,12, que afirma que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, afirma: Adão, ao rebelar-se contra o Senhor, inerentemente corrompeu, viciou, depravou e arruinou nossa natureza. Portanto, todos nós pecamos, visto que achamos saturados da corrupção natural, e por essa razão somos ímpios e perversos. João, o evangelista João, em sua primeira carta, capítulo 1, verso 8, afirma: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Assim sendo, a conclusão que devemos ter do verso 5 do capítulo 51 do Salmo é de que Davi assume o que é diante de Deus: pecador, alguém
por ser naturalmente pecador, capaz de pecar terrivelmente contra Deus. Noutras palavras, ou em outras palavras, volto a dizer, Davi está dizendo: eu fiz o que fiz, eu matei, assassinei Urias, tomei a sua esposa, a única que eu mesmo tinha, sendo rei, porque eu sou pecador. É a minha natureza. Fiz o que fiz por ser o que sou, pecador. O homem é propenso a pecar, a pecar, a pecar, a pecar contra Deus. A natureza humana não resiste, ou melhor, não consegue evitar deixar de pecar. E me vem à mente uma história com E, não com H, que envolve um escorpião e um sapo. Conta-se que o escorpião estava à beira de uma lagoa, desejando atravessar para o outro lado da lagoa. Mas o mesmo, não sabendo nadar, não podia atirar-se dentro do rio com o intuito de chegar até o outro lado da lagoa. Em um determinado momento, o escorpião avistou um sapo e de imediato pensou: eu vou tentar convencer o sapo a me atravessar para o outro lado da lagoa. Com este intento, o escorpião chamou o sapo. O sapo então, ouvindo o escorpião, veio até ao encontro do escorpião. E o escorpião disse: Senhor sapo, eu desejo atravessar para o outro lado da lagoa, mas o senhor sabe que eu não sei nadar. Eu preciso então da sua ajuda. Eu preciso subir nas suas costas para que o senhor me carregue até o outro lado da lagoa. O sapo prontamente respondeu: não, de maneira nenhuma. Eu sei que você é um escorpião, e se eu permitir que você venha subir nas minhas costas, a fim de ser conduzido por mim até o outro lado da lagoa, você vai me picar. Eu e você, nós vamos morrer. Eu vou morrer envenenado e você vai morrer afogado. O sapo, então, resiliente em não conduzir o escorpião até o outro lado da lagoa, continuava. E o escorpião insistia, dizendo: não, eu não vou fazer isso, de maneira nenhuma. Depois de um bom tempo de insistência do escorpião, o escorpião consegue convencer o sapo. O sapo encosta à beira da lagoa, o escorpião sobe em suas costas, e o sapo então começa a conduzir o escorpião até o outro lado da lagoa. Quando chega no meio do rio, o escorpião pica o sapo. O sapo vira-se na direção do escorpião e pergunta: por quê? Você disse que não ia me picar. O escorpião responde: eu não resisti, está na minha natureza. O homem pecador não consegue não deixar de pecar. Natureza de escorpião. É o que Davi está dizendo: eu pequei porque sou pecador, eu desobedeci a Deus porque eu sou pecador. Segundo o ensino,
que podemos extrair do Salmo 51 é a necessidade de confessar e abandonar pecados. É o que ensina aí os versos 3 e 4. Se não, vejamos. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Como disse, o segundo ensino que podemos extrair do Salmo 51 é a necessidade de confessar e abandonar pecados. Davi diz: pois eu conheço as minhas transgressões, ou seja, eu sei o que fiz. Eu sei o quanto eu fui vil, sujo, ímpio. O meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, meus pecados me confrontam o dia inteiro. Eu pequei contra o Senhor, eu estou sendo atormentado por ter pecado contra o Senhor pelo meu pecado. Pequei contra ti, diz o verso 4, contra ti somente pequei, ou seja, o que eu fiz contra o meu próximo também foi contra Deus. Davi reconhece que ao pecar contra a casa de Urias, também havia pecado contra Deus. Quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós também estamos pecando contra Deus, segundo Davi. Davi aqui reconhece o seu pecado. Davi aqui admite o seu pecado. Davi aqui reconhece que havia pecado contra Deus ao ter pecado contra o seu próximo, ou seja, no caso específico do Salmo 51, contra a casa de Urias, o seu soldado fiel. Reconhecer e abandonar pecados é o que os Davis, os que são de Deus, fazem. Irmãos, é muito estranho quando alguém que é servo ou serva de Deus, ou melhor, que se diz servo ou serva de Deus, peca, desobedece a Deus e não percebe a necessidade de confessar esse pecado, de abandonar esse pecado e dizer, como Davi está dizendo aqui: pequei contra ti, Senhor, externando náuseas com relação ao pecado, externando a sua insatisfação, externando a sua dor por ter pecado contra Deus. Os servos de Deus, a exemplo de Davi, quando pecam, de imediato reconhecem os seus pecados. Nós sabemos que Davi necessitou ser confrontado, como foi por Natã, para reconhecer o seu pecado. E aqui nós temos que entender uma coisa muito importante, que é a seguinte: quando nós estamos adormecidos no pecado e somos servos ou servas de Deus, Deus usa Natãs com o intuito de fazer com que nós venhamos a perceber o nosso pecado e, por conseguinte, confessarmos os nossos pecados e nos voltarmos a Deus. Servo que é servo de Deus, serva que é serva de Deus, quando é confrontado ou confrontada acerca de um pecado que está o envolvendo ou a envolvendo, por meio da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de imediato reconhece, de imediato admite. O Salmo 51 nos ensina a necessidade de confessarmos os nossos pecados, de colocarmos os nossos pecados diante de Deus e não de escondermos o nosso pecado. Davi não esconde seu pecado, Davi não se auto-justifica, Davi não se justifica perante Natã, Davi não se justifica perante Deus. Davi admite que havia pecado contra Deus. Davi reconhece que havia pecado contra Deus, que havia feito o que o seu Deus, que é o meu Deus, que é o seu Deus, não agradava. O terceiro ensino que podemos extrair do Salmo 51
é a necessidade de clamarmos a Deus pela misericórdia de Deus. É o que dizem aí os versos 1 e 2. Se não vejam o que diz os versos 1 e 2. Diz Davi, lembrando-nos mais uma vez que as circunstâncias aqui são as circunstâncias que envolvem o profeta Natã confrontando Davi de imediato reconhecendo o seu pecado que havia cometido contra a casa de Urias. Davi então diz, versos 1 e 2: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente na minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quando Davi diz, ou melhor, confessa o seu pecado, reconhece seu pecado, Davi inicia dizendo: Senhor, compadece-te de mim. Eu sei que eu errei, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou indigno, eu sei que eu não mereço a tua graça, a tua bondade, o teu perdão. Mas eu também sei que pertenço ao Senhor, que sou servo do Senhor, que sou filho da aliança, porque a palavra benignidade traz este significado. Davi, quando diz compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, Davi está dizendo: eu sei que eu pequei, eu sei que eu não mereço, mas eu também sei que eu sou servo do Senhor, que eu sou filho da aliança, que eu pertenço ao pacto, e também sei que o pacto é graça do início ao fim. Assim sendo, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, risca do livro onde os meus pecados estão registrados, todos os meus pecados. Tu és um Deus compassivo, tu és um Deus gracioso, tu és um Deus bondoso, misericordioso. Eu sei que eu não mereço, mas por ser quem tu és, misericordioso, portanto, apaga os meus pecados. Não sei se vocês sabem que a palavra misericórdia significa Deus não fazer contra nós o que nós merecemos. É isso que Davi está dizendo aqui. Não faça contra mim o que eu mereço. Eu sei que eu mereço o castigo, a condenação, mas não faça contra mim o que eu mereço, Deus. Tu és um Deus gracioso, eu ainda sou teu servo, eu ainda pertenço ao Senhor. A petição apaga as minhas transgressões, do final do verso 1, significa literalmente, como disse, o que está escrito num livro. Quando Davi diz assim, apaga as minhas transgressões, o que está na mente de Davi é esse entendimento de que, ao ter pecado contra Deus, esse pecado foi registrado no livro, e Satanás iria fazer uso deste pecado, deste livro, e o acusar perante Deus. E Davi então está dizendo: apaga os meus pecados deste livro. E o Novo Testamento vai dizer, lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, que Cristo, quando morreu na cruz, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, o que o diabo usava contra nós perante o Senhor, tentando nos acusar. Em Cristo Jesus não há mais acusação. Em Cristo Jesus todos os pecados, todas as transgressões apagadas, perdoadas estão. Davi vai dizer ainda: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me no meu pecado.
Davi aqui emprega um verbo que vincula com a lavagem de roupas, como se Davi estivesse se comparando a uma peça imunda de roupa que precisava passar por lavagem intensa. É como se Davi estivesse dizendo o seguinte: eu pequei contra o Senhor e me tornei uma espécie de roupa suja no chão, pisoteada, toda manchada. Eu preciso ser lavado, purificado. Eu estou manchado, eu estou sujo. Lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor. Me torna limpo. Limpa a minha vida. Me limpa, Senhor. O quarto ensino que podemos extrair do Salmo 51 é que só Deus pode restaurar o pecador. É o que dizem aí os versos 6 a 9. Vejam o que dizem aí os versos de 6 a 9. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Primeiro, segundo o verso 6, só Deus pode restaurar o pecador, porque só Deus pode mudar o interior dos homens. É o que diz o verso 6, quando o verso 6 diz: eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Só Deus, diz Davi, reconhece Davi, pode mudar o interior dos homens, conceder a sabedoria, ou seja, o temor de pecar contra Deus. Só Deus pode conceder ao homem o temor de pecar contra o próprio Deus. Segundo, só Deus pode restaurar o pecador, porque o perdão e a graça divina só vem através da condescendência de Deus. É o que ensina o versos 7 e 9. A expressão purifica-me com ensopo é uma alusão à purificação do leproso. Dessa forma a lepra tanto desaparecia quanto era sanada. Davi está dizendo assim: como o leproso é tratado com essa erva medicinal chamada ensopo, lava-me, purifica-me do meu pecado, porque eu me vejo, depois de ter pecado contra o Senhor, sendo um leproso espiritualmente falando. A insensibilidade que o pecado causou em mim. Vocês sabem que uma pessoa, quando torna-se leprosa, ela passa a tornar-se insensível. Se você pegar uma faca e cortar o braço de um leproso, este não vai sentir nada. A ideia de Davi aqui é esta: purifica-me, Senhor, assim como o hisopo trata esse mal, essa enfermidade que causa insensibilidade em quem passa a ter. Eu preciso ser purificado. Nós sabemos que o hisopo que purifica os homens dos seus pecados é o sangue bendito de Jesus. É só por meio do sangue de Cristo, é só por meio do sangue de Cristo que uma pessoa pode ser purificada, que uma pessoa pode ser resgatada, que uma pessoa pode ser restaurada, que uma pessoa pode ser mudada, que uma pessoa pode tornar-se sensível, a ponto de perceber a necessidade de se voltar a Deus e tornar-se fiel a Deus cada vez mais. O quinto ensino que podemos extrair do Salmo 51 é que só Deus pode remover o pecado. Só Deus pode remover o pecado. É o que dizem aí os versos 10 a 13. Os versos dizem assim:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. A palavra cria em mim, do verso 10, parte A, pede nada menos do que um milagre. A palavra indica que só Deus pode fazer com que uma pessoa mude de vida. Só Deus pode mudar, só Deus pode transformar, só Deus pode fazer com que uma pessoa entenda que está no caminho da transgressão. Só Deus pode restabelecer uma pessoa desviada, repondo-a no caminho da verdade, no caminho da subserviência à sua vontade santa e bendita, isto é, a vontade de Deus. Os versos 11 e 12, verso 11 em sua parte B e verso 12 em sua parte A, mostram que é um homem convertido chamando por Deus, fazendo mais santo. Não se trata de um ímpio aqui, se trata de uma pessoa convertida, que havia pecado contra Deus, que havia se desviado, que havia se desobedecido a Deus, pedindo a Deus o seguinte: Deus, eu me desviei dos teus caminhos, me restabeleça no caminho, me ponha de volta no caminho, me faça mais santo. Eu pequei, Senhor, faça com que eu não peque mais, faça com que eu não deixe de viver como vivi há pouco e passe a viver de acordo com sua vontade. É certo que nós convertidos podemos nos desviar dos caminhos do Senhor, escorregarmos, pecarmos, mas de acordo com o Salmo 51, nós vamos, em sendo confrontados por meio da palavra de Deus, perceber a gravidade do pecado cometido por nós, e de imediato vamos confessar este pecado, clamarmos pelo perdão de Deus, nos arrependemos e dizemos a Deus: Deus, tem compaixão, tem misericórdia, faça com que não venhamos pecar mais contra o Senhor. Irmãos, nós temos que nos colocar diante de Deus como fez Davi e clamarmos a Deus: Deus, não permita que eu peque contra o Senhor como tenho pecado. Só o Senhor pode fazer com que eu tenha uma vida permanente de fidelidade ao Senhor, porque é Deus quem preserva os santos no caminho da santidade, porque é Deus quem mantém os santos no caminho da santidade, é Deus quem santifica, é Deus quem habilita o homem não habilitado a tornar-se santo, a buscar a santidade, a buscar cada vez mais a santificação. É isso que Davi está dizendo. Davi não está dizendo que o Espírito de Deus o deixou. Davi não está dizendo que perdeu a salvação. Davi simplesmente está dizendo o seguinte: Deus, eu pequei contra o Senhor, eu saí do caminho, eu saí dos trilhos da sua vontade, das veredas do Senhor. Me restabeleça no caminho, me ponha de novo no caminho, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu não sei se você está vivendo um momento de infidelidade a Deus. Eu não sei se tem algum pecado te perturbando, te atormentando, é permanente, portanto, em sua vida, e tem te atormentado e tem te entristecido diante de Deus. Eu não sei se é o seu caso, mas se for, eu sei que Deus pode restabelecer você, que Deus pode te dar forças. É o que Davi entende aqui, e é o que é de fato verdade. Curve-se diante de Deus, busque a Deus, clame a Deus, peça: Senhor, o Senhor pode, o Senhor é quem dá condições ao homem pecador
de dizer não ao pecado, aos seus desejos pecaminosos, à sua carne pecaminosa, e portanto permanecer fiel e íntegro diante do Senhor. Finalmente, eu concluo esta mensagem com o verso 12, dizendo que o verso 12 é a oração de um desviado que chegou ao arrependimento. Um desviado que chegou ao arrependimento. Assim diz o verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu pequei contra o Senhor, a minha alma geme, o meu peito dói. Este pecado foi como um punhal entrando em minha carne, paulatinamente tem causado dores terríveis. Ando de cabisbaixo, entristecido pelos cantos. Ó Deus, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. E faça um homem cada vez mais íntegro, cada vez mais santo. Em síntese, irmãos e irmãs, nós podemos dizer que o Salmo 51 nos ensina duas coisas. A primeira coisa é: nós pecamos porque nascemos pecadores. O pecado é inevitável, nós vamos pecar. A segunda coisa é: se somos servos de Deus, de fato e de verdade, em pecando-nos contra Deus, nós vamos sentir uma dor na alma, um incômodo terrível, uma dor terrível, e de imediato vamos buscar o perdão de Deus, confessando os nossos pecados, entendendo-nos que Deus é quem perdoa, que Deus é quem nos restabelece. Que assim nós possamos viver em nome de Jesus. Abaixe a cabeça e converse com o Senhor. Deus amado, Deus santo, que nós possamos, como Davi, quando pecarmos contra o Senhor, confessar os nossos pecados, nos arrependermos de termos pecado contra Ti, entendendo-nos que só o Senhor pode trazer-nos a fidelidade, a integridade, e assim buscarmos insistentemente ao Senhor. Deus amado, Deus santo, abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está. Eu não sei se há alguém aqui vivendo um momento difícil, ou seja, de guerra contra o pecado, um pecado permanente, constante. Eu não sei. O que eu sei é que a palavra do Senhor pede a nós que venhamos confessar, que venhamos abandonar o pecado e recorrermos ao Deus da graça e da misericórdia que o Senhor é. Assim sendo, que estes irmãos, que estas irmãs possam fazer isto, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém.